No programa de hoje, nós vamos analisar o significado de cada uma das palavras que apareceram escritas na parede do banquete do rei Belsazar. Também vamos refletir sobre como o significado destas palavras podem se aplicar na vida de cada um de nós hoje. Está no ar o programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos juntos, começando mais um programa Escola Bíblica. Que privilégio ter a sua companhia, privilégio estudar a Bíblia com você. Como é que você está? Como é que você está passando a semana? Tudo tranquilo? Se habituou com o novo horário? 7h30 da noite, está tranquilo aí? Fazendo a jantinha, mas ligado? Tá tudo tranquilo? Um privilégio poder ter a sua companhia. Obrigado, viu? Obrigado porque você acompanha Novo Tempo, você deseja estudar a Bíblia. Eu espero que as coisas aí na sua casa estejam bem. Se você está enfrentando algum desafio, alguma dificuldade, que a bênção do Senhor esteja aí e que Ele atue de forma sobrenatural. Olha, é um privilégio poder também oferecer para você o nosso guia de estudos desta temporada. Se você não é um aluno da Escola Bíblica, que tal? Que tal ser um aluno da Escola Bíblica? E olha, antes de eu oferecer para você, quero te mostrar um negócio. Você sabe que tem lugar que está fazendo formatura da Escola Bíblica? Porque no final de cada estudo você pode receber o seu certificado. Vou falar mais sobre isso aqui. Mas eu quero mostrar para você, olha, dá uma olhadinha, olha aqui, ó. Igreja Assembleia de Deus, no bairro Cacoal, em Acará, no Pará. Que foto extraordinária! Parabéns aos nossos queridos amigos e irmãos da Igreja Assembleia de Deus. Olha aqui, a toga, tá? Olha só, o símbolo da Novo Tempo, parabéns. Esse é o reconhecimento àqueles que se dedicam a estudarem a Bíblia. Tem uma outra aqui, olha só, dá uma olhadinha aqui, ó. Olha, mais uma formatura da Escola Bíblica. Eu conheço Sarandi, em Porto Alegre. Essa região eu conheço. Um abraço para os amigos de Porto Alegre. Parabéns aqui, aqueles que se envolveram, daqui o reconhecimento, aqui a toga. Olha, demais. Impressionante. Parabéns. E eu quero dizer para você, você está assistindo a gente na sua comunidade, aí na sua igreja, faça uma classe, estude, faça formatura, mande fotos para a gente pelo nosso WhatsApp, é o 12981091268. Vou repetir, é esse que está aparecendo aqui. Esse é para você compartilhar fotos de alunos, se você estuda, formaturas, 12981091268. E se você ainda não é um aluno da Escola Bíblica, se você deseja ser um aluno e pedir o seu guia de estudos, é o 12982444449. Esse é para você pedir o guia, tá bom? 12982444449. E parabéns a você que está envolvido, está ensinando, está fazendo formatura aí na sua igreja. Que Deus continue te abençoando poderosamente. Nós vamos abrir a Bíblia mais uma vez, vamos estudar a palavra e eu quero orar com você. Vamos pedir iluminação do Espírito. Pai do céu, obrigado porque estamos juntos para estudar a Bíblia. Essa semana estamos refletindo naquele último momento da história do Império da Babilônia, na reação de um rei orgulhoso. Quantas lições a gente tem tirado de que precisamos ser humildes diante do Senhor, que é o Todo-Poderoso.
nos dê hoje entendimento ao estudarmos e tirarmos lições para o dia a dia, para a vida. Em nome de Jesus, amém. Convido você a pegar sua Bíblia, Daniel capítulo 5. Hoje eu vou ler alguns outros versos e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a lição número 6, a queda da Babilônia. Ontem eu terminei falando um pouquinho, passou um, né, aqui. Ontem eu terminei quando Daniel fala, né, você sabia de tudo isso e você, Beltesazar, não reagiu diante de tudo isso. Alguns exemplos são dados para nossa advertência, a gente trabalhou isso ontem. Daniel adverte a presunção de Beltesazar e Daniel vai explicar a escrita na parede. E aqui eu reservei um texto que eu já li em algum momento, que está em 1 Coríntios capítulo 10, verso 11. No contexto desse texto, Paulo está falando daquilo que havia acontecido com o povo no deserto, de como eles abandonaram a Deus, a idolatria, e lá ele vai dizer, eles foram idólatras, e lá ele vai dizer no verso 11, estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Essas coisas foram colocadas como exemplo para a gente. Na sequência ele diz, aquele pois que pensa estar em pé, veja que não caia. Então não pense assim, não, eu estou seguro, tudo foi apresentado. Você lembra, Beltesazar, Daniel está dizendo, ele relembra o que aconteceu com o seu avô, o que aconteceu com Nabucodonosor. Ele foi poderoso, ele se exaltou, mas em determinado momento ele adoeceu emocionalmente, mentalmente, e ali se atinou e voltou para o Senhor. Mas você ouviu tudo isso, conhece tudo isso e não tomou nenhuma atitude. E Paulo está dizendo na primeira carta aos Coríntios que aquilo foi escrito para que a gente fosse alertado, foi dado como exemplo. Não vos sobreveio tentação, a palavra que pode ser traduzida como provação. Não sobreveio tentação, provação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a provação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, fique alerta ao que o Senhor escreveu. Verso 23, a gente volta ao capítulo 5 de Daniel. E te levantaste contra o Senhor do céu. Ele está se referindo ao quê? Olha a sequência. Pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti. E tu e os teus grandes e as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, destes louvores aos teus deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, não sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos a Ele não glorificaste. Fica claro esse verso para você ou eu li muito rápido? É um verso grande, mas com detalhes. Ele está relembrando assim, você se levantou contra o Senhor, você afrontou o Senhor e mais, você trouxe, esse afronto aconteceu trazendo os utensílios sagrados e você adorou aos seus deuses e você teve exemplo. Foi te falado quem é o Deus verdadeiro e aquele que te preserva a vida, essa referência aqui, aquele que cuida da sua vida, esse você não se atinou. Para a gente pensar, né, a gente poderia pensar aqui, agora refletir, tirar tantas lições. Às vezes estamos tão ocupados com os nossos deuses modernos e aquele que nos dá a vida, aquele que faz tudo por nós, a esse nós não adoramos verdadeiramente. Gastamos tanto tempo ao longo da semana com as nossas ocupações, você pode até dizer assim, necessárias, são importantes, querendo conquistar as coisas, mas esquecendo aquele que nos dá forças
para sairmos a cada dia. É para a gente pensar, para a gente refletir um pouquinho. Vamos pensar, vamos explorar isso, né? Essa referência, aquele que, né? Tu não glorificaste o Deus que mantém em sua mão o teu fôlego e todos os teus caminhos. Essa é uma referência ao Deus Criador. Aquele que te formou, a mão, aquele que te pegou. Você foi criado, moldado, diz o texto bíblico lá em Gênesis. O Senhor nos formou do pó da terra, moldou, fez cada detalhe. Aquele que te deu o sopro da vida, a esse você não adorou. Jó, capítulo 12, o verso 9, qual entre todos estes não sabe que a mão do Senhor fez isso? A ação de Deus, a ação na criação. E o contexto aqui do capítulo 12 de Jó é um contexto da criação. Nos versos anteriores ele vai falar de toda a criação. Na sua mão está a alma de todo ser vivente, está a vida e o espírito, o sopro da vida de todo gênero humano. Ele fez todas essas coisas. Leia o capítulo 12. O contexto, Jó está se defendendo, eu entendo, Deus criou todas as coisas e na sua mão está tudo. E esse Deus que tem nas mãos todas as coisas, quanto nós temos nos ocupado com Ele? Vamos pensar, vamos refletir um pouco sobre o tempo que nós temos dado ao Senhor. Então, da parte dEle, agora Daniel continua no verso 24 do capítulo 5, então da parte dEle foi enviada aquela mão que traçou essa escritura. É o seguinte, você não deu atenção, você não ouviu, você não atentou para aquele Deus que tem tudo nas mãos, então a mão dele foi a mão dele enviada para te dar esse recado. E, como eu mencionei, o Senhor envia as advertências, os recados para a gente. Lembra bem? O nosso erro, muitas vezes, produz a nossa própria punição. Você fez uma escolha. Eu já falei em determinado momento sobre isso. Existem muitas variáveis para tentar explicar aquilo que acontece na nossa vida. A gente nem sempre consegue mensurar todas essas variáveis, mas o que a gente sabe é que muitas coisas, muitas escolhas que eu faço, eu trago para mim o resultado da própria escolha que eu fiz. E o que Daniel está dizendo aqui, Belsazar, você não ouviu o que aconteceu com o seu avô Nabucodonosor. Você fez a sua própria escolha. E diante disso, você tem agora o resultado. Porque o Criador, o que faz todas as coisas, é o juiz. Então ele faz tudo. Ele é o Criador. Você fez uma escolha. E é importante, quando a gente lê o Salmo 139, né? O contexto desse salmo, acho que vale a pena a gente, se você tem a sua Bíblia aí, eu não vou ler todos os versos, mas é uma referência ao ato criador de Deus, que nós fomos criados de uma forma extraordinária, uma forma maravilhosa. Tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me sento e quando me levanto. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Diz lá no verso, para onde mirei do teu espírito? Para onde me fugirei da tua presença? Lá no verso 13 ele vai dizer, formaste no interior, me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, porque de um modo assombrosamente maravilhoso eu fui formado. E as tuas obras são admiráveis. E lá, no verso 23, ele vai terminar dizendo assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O salmista sabia que ele havia sido feito de uma forma extraordinária, por isso ele está dizendo, Senhor, olha para a minha vida. Daniel está dizendo isso para Belsazar.
Belsazar, fique atento, porque você não considerou o Deus que te criou. Para a gente pensar, tá? Quanto a gente tem pedido para o Deus que criou para que Ele sonde o nosso coração. Voltemos ao verso 25, vamos à escrita na parede. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel, parsim, o farsim, Pérez na sequência vai dizer. E essa é uma expressão que se refere, a gente poderia dizer assim, a pesos e medidas. Tá? Poderíamos traduzir literalmente número, peso e divisões. Numa linguagem popular é como, vamos colocar em tela inteira aqui só para aparecer aqui a parte, isso, obrigado. Liquidação de estoque de uma mercadoria, como se fosse dizer real, centavo e 50 centavos. É como se alguém tivesse no mercado e dizendo, né, popularmente, estamos em liquidação. Mene, mene, tekel, parsim. Ele entendeu, ele sabia. E agora, quando Daniel começa a explicação, ele começa a ter a percepção. Ele tinha sensação de que essa era uma fala de juízo. Essa é a interpretação. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Contar, designar significa essa expressão. Determinar algo. Deus determinou. Mene também é uma referência ao Deus babilônico do destino, que estava associado a ele precisava entender. Deus contou o teu reino. E Deus disse, basta. Deus deu cabo dele. Deus disse, chega. Você sabe que é como se houvesse um peso da balança. Precisa ser pesado para ver se não é uma farsa. E o que a escrita na parede está dizendo, você, o seu reino, porque ele representava o seu reino, você foi pesado, o seu reino foi pesado na balança e ele é uma farsa, não é real. Eu acho que fica claro para você que a aplicação que a gente pode fazer com isso, né? Vamos na sequência. Tekel, no verso 27, pesado foste na balança e achado em falta. O Senhor pesou, o destino foi dado. Pesar, ele é uma fraude. O seu reino é uma fraude. Para a gente pensar sobre a nossa vida. Se andei com falsidade e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade, diz Jó, no capítulo 31, verso 5 e verso 6. Essa expressão de ser pesado em balança está dentro de um processo cultural muito claro para aquele povo. E esse é um verso que, quando Jó está falando aqui, né? Se eu andei com falsidade e o meu pé se apressou em engano, Senhor, me pesa na balança. Me pesa na balança, fiel, e conhecerás a minha integridade. Fico na explicação e logo em seguida vamos para a aplicação. No verso 28, Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Estraçalhado. A expressão Pérez também está associada a uma águia. A águia que destrói, que despedaça. Pesado o teu reino foi na balança e você foi achado em falta. Você é uma fraude. E por essa razão foi dividido o teu reino e dado aos medos e aos persas. Perceba o processo de interpretação e de compreensão. Mene, contado,
é o fim do estoque, é a liquidação. Tekel, pesado, implica uma falta. O farsim ou pérez é dividido, a ideia de dissolução. Lembra bem? Nós temos essa profecia sendo revelada. Depois virá um reino inferior ao teu. E a gente compreende claramente que este reino não era tão forte quanto o reino da Babilônia. E esse reino seria dividido. E Daniel está dizendo, naquele momento, para Beltsazar, que ele havia feito uma escolha e pela sua escolha os resultados estavam vindo. Hoje, você está fazendo uma escolha. Todo dia, toda hora, sabe? Quando a gente acorda, a gente está fazendo uma escolha. Escolhas. Por exemplo, eu escolho se eu quero estudar a Bíblia ou não, se eu quero conhecer ou não. Eu já até mencionei aqui, quando eu estudo a Bíblia com alguém, eu sempre pergunto assim, se você quer parar, essa é uma escolha sua. E você pode fazer, o Senhor te dá liberdade. Eu quero te motivar a fazer uma escolha. Estude a Bíblia. Conheça a Bíblia. Conheça os planos que o Senhor tem para a sua vida. Nossas escolhas de hoje vão determinar o que vai acontecer conosco amanhã. O Senhor vai mostrar para a gente. E eu digo, faça uma escolha, conheça a Bíblia. Conheça, eu estou me referindo ao estudo, né? Porque a gente sistematiza, mas o estudo está aqui, ó. É a palavra. Quando a gente para ler o capítulo 5 e a gente está analisando verso por verso, a gente vê que o Senhor tem uma mensagem para me dar. E a Bíblia se torna relevante a partir do momento que esta mensagem se aplica, hoje. E eu queria te perguntar, você acha que esta mensagem ela faz sentido hoje? Você acha que hoje você toma decisões e algumas delas te aproximam de Deus, outras te afastam de Deus, algumas são acertadas, outras não? Você acha que às vezes você esquece de Deus, o Deus que te criou, que te moldou, que te dá o sopro da vida, e você tem os deuses modernos que hoje são mais importantes para você? Você acha que tem a ver com a gente? Tem. Porque a Bíblia é o livro que transcende os séculos. Que tal a escolha? Que escolha você fará hoje? Agora eu quero aplicar, né? Porque a atitude de Beltsazar aqui é interessante, né? Então mandou Beltsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Só que aquele seria o último dia de vida de Beltsazar, a gente vai ver isso amanhã. Mas eu quero fazer a última reflexão de hoje e talvez a mais importante, não a mais, né, mas a mais relevante é a gente estudar aqui neste contexto. Se nós fôssemos colocados numa balança hoje, se a nossa vida, e deixa eu dizer uma coisa para ti, isso é para reflexão, não é para amedrontar, não é isso. Porque hoje, quando você vai falar sobre verdades, as pessoas dizem que a gente, né, a gente não pode pressionar. Não é pressionar, é reflexão. Vamos pensar na vida moderna. Os seus recursos financeiros, você não faz reflexões se você está usando corretamente o dinheiro ou não? Os seus relacionamentos, você não faz reflexões se você está agindo corretamente nos seus relacionamentos? Mas eu quero falar de vida espiritual agora, de espiritualidade, de estar ligado a Deus, que é o que Daniel
leva Belsazar a entender. É o seguinte, você rejeitou o Senhor, você foi pesado na balança, o seu reino foi pesado na balança e você foi uma fraude. Ou seja, você não buscou verdadeiramente o Senhor. Se nós fôssemos pesados na balança hoje, ou seja, se o Senhor olhasse para a gente como Jó pediu, Ele veria em nós integridade, dedicação, sinceridade, autenticidade. Eu não estou falando de perfeição, não. Porque todos nós somos pecadores, mas daquele que erra, mas daquele que reconhece, não daquele que vive como farsa, não. É aquele que cometeu o equívoco, mas vai diante do Senhor, pede perdão e diz, Senhor, me ajuda nesta caminhada. Ou será que a gente está preferindo fazer de conta e levar a vida assim, escondendo? Se eu fosse pesado na balança hoje, será que a cruz de Cristo estaria no meu coração, o sangue de Jesus teria me lavado e eu poderia dizer, eu não sou uma fraude, eu sou verdadeiro. Eu não sou perfeito, mas eu busquei ao Senhor Jesus. O que você me diz? Nós não somos perfeitos, mas nós temos o poder perdoador que vem do céu. E eu quero te convidar agora, junto comigo, vamos ao pé da cruz de Cristo, pedir, Senhor, me perdoa, mas não me deixa ser uma fraude. Você quer fazer isso? Eu quero orar por isso nesse momento. Vamos para próximo de Jesus Cristo, para que Ele nos perdoe, nos dê uma nova oportunidade, que essa seja a nossa escolha hoje. Vamos orar por isso, Pai do céu. Obrigado pela Tua palavra, obrigado por essa história, obrigado por essa mensagem de advertência, de juízo, que faz-nos pensar como está a nossa vida, como nós vivemos, se estamos buscando realmente ao Senhor, ou se a gente é uma farsa, ao ponto de irmos para uma liquidação, né? Não tem mais significado a vida. Nos ajude, Pai, pelo poder do Espírito, para que a gente seja pesado na balança e, como disse Jó, a gente seja achado íntegro e fiel. Alguém que reconhece as limitações, as falhas, mas alguém que te busca. Nos ajude. Eu oro por cada um dos nossos telespectadores que nesta mensagem de juízo a gente encontre esperança em Ti. Eu suplico em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi bom demais estarmos juntos mais uma vez estudando a palavra. É uma mensagem que é difícil, mas a gente tem esperança em Jesus Cristo. Amanhã teremos nosso último encontro. O que toda essa história tem a ver com o Apocalipse, com o fim, com os últimos dias da história da humanidade. A gente se encontra amanhã. Um abraço.